Enfim, chegou, né, o dia, né, do Enem. E eu lembro que quando eu peguei a prova e olhei a primeira questão, começou com a prova de humanas. Eu olhei a primeira questão, aí eu li assim, aí eu falei, não sei. Aí eu falei, não, deve estar muito nervosa, né? Li de novo, falei, não faço a mínima ideia do que tá acontecendo aqui. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu queria falar de um tema mais chato, um tema assim, que é o terror, né, de todo vestibulando, de toda pessoa que tá prestando vestibular, que é a reprovação. Então hoje eu gostaria de passar algumas dicas para vocês, como aceitar isso, como continuar nessa luta. E eu, particularmente, quando foi se acumulando as minhas reprovações, quando as pessoas vinham e falavam assim, ai, porque tudo tem seu tempo, eu falava assim, gente, o tempo chega pra todo mundo, só não chega pra mim. E eu sei que talvez você esteja passando por isso, esteja pensando, né, falando assim, ai, tá falando isso aí porque você já tá na faculdade. E é por isso que eu queria contar pra vocês um pouco da minha experiência, como que eu superei a pior das minhas reprovações, diríamos assim. E eu gostaria de começar falando dessa minha experiência, que foi no ano de 2016, porque foi o ano que eu mais me decepcionei, foi o ano que eu não conseguia compreender e eu não conseguia aceitar. Talvez muitos vão se enxergar, né? Talvez muitos vão falar assim, tô passando por isso, mas eu espero que ao final desse vídeo você pare e pense que tudo vai dar certo, que no final você vai conseguir também. Então, assim, por que o ano de 2016 foi o mais complicado, assim, pra mim, o ano que, tipo, eu não queria aceitar? Porque no ano de 2016 foi o ano que eu mais me dediquei. Era o segundo ano de cursinho, eu já tinha tentado, em 2015 eu já tinha tentado todos os métodos de estudo possíveis, eu já sabia o que dava certo pra mim e o que não dava. Então, no ano de 2016, eu falei assim, bom, agora eu já peguei o jeito, já sei como que funciona, já conheço bem o vestibular. Eu fiz Enem desde o meu primeiro ano do ensino médio, então eu falei assim, agora vai. E como a faculdade que eu queria, que era a Unirio, a forma de ingresso era pelo Enem, eu falei assim, vou prestar o quê? Só o Enem, porque daí eu não preciso me preocupar com as outras provas, né, com o FUVEST, com o Unicamp, não preciso me preocupar, vou me preocupar só com o Enem. E o Enem era uma prova que eu gostava de fazer, porque eu já tinha feito há bastante tempo, né? Foi muito bom me dedicar só para o Enem, eu fiz muitas provas antigas, fiz muitos exercícios, tinha uma apostila minha que eu usava pro cursinho, que era só exercício de Enem, e tipo, eram exercícios, não só os que já caíram no Enem, exercícios que a própria editora montava, mas com foco no Enem. Além disso, o meu cursinho que eu fazia, tinha uma coisa muito legal que eles faziam, que era um simulado de Enem. E era igualzinho, sabe? O mesmo caderninho, a gente fazia 2 dias no mesmo horário, era tudo a mesma coisa. A gente fazia, se não me engano, era de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses, alguma coisa assim. E legal também que tinha ranking. E eles usavam o método TRI para corrigir. Então você tinha noção, né, da sua pontuação, eles faziam pontuação igualzinho, como se fosse o Enem, como se fosse a nota do Enem, utilizando o mesmo método. E eu estava muito satisfeita com o meu desempenho durante aquele ano de 2016, porque eu conseguia ficar nas primeiras colocações, quando vinha as notas, eu via que eu sempre ficava ali com mais de 750 pontos, então pra mim tava tudo tranquilo, sabe? E foi um ano que, tipo assim, mais do que decorar, eu tava sentindo que eu tava conseguindo absorver o conteúdo. Daí eu comecei a criar muita expectativa em relação a isso, eu falei, eu tenho certeza que esse vai ser meu ano de aprovação. Pra vocês terem ideia, eu tava pesquisando até as casas que eu ia morar caso eu passasse na faculdade, porque eu queria passar na Unirio. Enfim, chegou, né, o dia, né, do Enem, e eu lembro que quando eu peguei a prova e olhei a primeira questão, começou com a prova de humanas, eu olhei a primeira questão, aí eu li assim, aí eu falei, não sei. Aí eu falei, não, deve estar muito nervosa, né? Li de novo, falei, não faço a mínima ideia do que tá acontecendo aqui. Minha vontade era de chamar a fiscal e falar assim, ei, tem certeza que essa prova é do Enem, né? Será? De concurso, não, público. E conforme o tempo vai passando, você sabe que no Enem, né, tempo é muito valioso, muito precioso.
Então já comecei a ficar desesperada ali. Eu sabia que era 3 minutos em média por questão. Eu falei, já passou o primeiro minuto, já passou o segundo. Eu sou uma pessoa que eu não consigo. Eu tenho um pouco de dificuldade com interpretação, então tem que ler uma, duas, três vezes, porque às vezes eu não sei nem o que a questão estava pedindo. E eu realmente chegou a primeira questão e eu não sabia o que a questão estava pedindo. Eu falei, como que eu vou responder uma coisa que eu nem sei o que ela está pedindo? A questão vai estar pedindo A, eu vou responder B. E conforme foi passando, eu fui me desesperando, tal, mas enfim, foi indo. Foi indo, acabei o Enem, porque aí no meio da prova eu peguei e falei assim, não, calma, gente, vai dar tudo certo. Não deu o ano inteiro, não deu tudo certo, você não estudou? Eu falei, estudei. Você não tava conseguindo ir bem, tava tendo bom desempenho? Eu falei, tá. Não já é seu 5º ano de Enem? É. Como que tá a sua ansiedade? Eu falei, tá tranquilo. Só que daí eu cheguei em casa e daí foi o meu maior erro, quando foi corrigir a prova, né? Fui corrigir a prova, né? Ansiedade lá em cima. E daí eu corrigi a prova e vi que não era o desempenho que eu queria. Eu até diria que tinha ido bem, mas não o suficiente para passar em medicina. Aí ali já acabou pra mim, né? Eu não queria nem fazer o segundo dia do Enem. Fui dormir chorando, né? Aquele nó na garganta. Porque eu falei assim, gente, acabou pra mim. Fiquei um ano inteiro estudando e uma única prova em um único dia estragou todos os meus sonhos, todos os meus planos. E eu fiquei super decepcionada. Como eu falei pra vocês, eu não consegui dormir, não sei nem como que eu fui fazer o segundo dia. Acordei 4 horas da manhã, passando mal. Por conta disso, por toda a pressão que eu coloquei em mim. E aquela era uma prova que, quando a fiscal entregou a prova pra mim, eu olhei pra aquela prova e falei, eu não quero nunca mais fazer você. Hoje é o último dia que eu tô te fazendo, tá bom? Não quero mais fazer você, não gosto de você, tá bom? Não gosto de você, não sinto verdade em você, acho você, sim, incoerente, você está onde te convém. Quando eu corrigi a prova, que eu vi o resultado, foi um banho de água fria, que aí joga uma água aqui, ó. Acabou todas as minhas expectativas, fiquei muito triste e eu não consegui aceitar, simplesmente, né? Fiz o segundo dia, não sei nem como, só Deus sabe. A redação eu fui fazendo de qualquer jeito, inclusive foi a minha maior nota, foi daquele ano, mas eu fiz de qualquer jeito, sabe? Nem me toquei com o negócio de, ai, tem que fazer estruturadinho, tal, primeiro parágrafo tem que ter assim, eu simplesmente, tipo, deixei levar, porque minha força tinha ficado tudo no sábado, porque na época que em 2016 ainda era, tipo, sábado e domingo. Então foi por isso que foi a minha pior experiência em relação à reprovação, porque nos outros anos o que acontecia? Nos outros anos eu sabia que eu não tinha me preparado o suficiente. Eu fiz o meu primeiro Enem no primeiro ano do ensino médio. Queria ter passado no primeiro ano? Queria ter passado, mas eu sabia que, gente, estava competindo com pessoas que já estavam não sei quantos anos no cursinho. Então, pra mim, era super compreensível. Tipo, eu não tinha estudado o suficiente pra passar no primeiro ano do ensino médio. Então, pra mim, tava tranquilo. Agora, aceitar que você foi reprovado quando foi um ano que você mais se dedicou. Até então, tava tudo dando certo. Naquele ano, tava, tipo, tudo dando tão certo que tudo eu achava que era um sinal. Falei, isso daí é sinal que eu vou passar esse ano. Eu lembro que o Enem ia mudar, aí eu peguei e falei assim, isso é sinal, porque o Enem vai mudar, então preciso passar esse ano. E agora vem a parte, né, que vocês estão esperando, que é o título desse vídeo. E aí, como superar? Acho que a primeira coisa é parar para refletir, se acalmar e pensar. Calma, não é o fim do mundo, não é o fim da sua vida. A nota que você teve, o seu desempenho, não resume a pessoa que você é, não resume o esforço que você teve. Infelizmente, essa prova ela não avalia o quanto você se esforçou, tá? Esse é o momento de ter um pouquinho mais de maturidade, de parar e pensar. Será que foi porque eu não estudei o suficiente? Porque às vezes acontece. Igual eu falei pra vocês, nos outros anos eu sabia que eu tinha, não falhado, mas tipo assim, eu sabia que tava faltando alguma coisinha que eu poderia melhorar. Eu falei, esse método de estudo não deu muito certo, porque tipo, eu mais decorei do que realmente absorvi o conhecimento, entendi. Pare um pouquinho e pensa,
Tem alguma coisa de errado em relação aos meus estudos? Tô me preocupando de realmente absorver o conteúdo ou só tô querendo passar? Porque às vezes a gente só passa, a gente acha que tá estudando, mas infelizmente não tá conseguindo absorver e aprender. E uma forma de você saber que você realmente tá conseguindo aprender o conteúdo é você explicando, seja para você mesmo, seja para uma pessoa, seja no seu próprio pensamento. Então, por exemplo, se você acabou de estudar a respiração celular, será que você consegue explicar os mecanismos? Será que você consegue... respiração celular é dividida em fases. Será que você consegue explicar cada fase? Nem que seja só para você mesmo no espelho, para outra pessoa, pro seu cachorro, pro seu gato. Aí você fala assim pra mim, não, eu já tô no meu 5º ano de cursinho, eu sei que eu sei o assunto, mas esse não é meu problema. Beleza. Aí vem o segundo ponto a se analisar, questão psicológica. Tem muita gente que não dá valor pra isso, tem muita gente que acha que é frescura, tem muita gente que acha que é frescura. Tem muita gente que fala assim, a ansiedade é uma coisa normal. Todo mundo tem ansiedade, realmente. Só que a partir do momento que ela começa a te atrapalhar a fazer seus afazeres, a te atrapalhar a fazer suas coisas, o que você tiver de fazer, aí já é algo que tem que se preocupar. Como que tá a questão psicológica? Como que está seu estado psicológico? Há alguma coisa que tá te atrapalhando? A ansiedade tá te atrapalhando a fazer prova? A ansiedade tá te atrapalhando em estudar? Seu coração acelera, você não consegue estudar, você fica super nervoso, você não consegue ouvir falar a palavra faculdade, você surta quando alguém fala vestibular, você não consegue ver alguém falando de vestibular. Esse era meu estado em 2017. Isso significa que você precisa trabalhar o seu psicológico, porque se isso tá te atrapalhando, infelizmente pode te atrapalhar na prova. Infelizmente o vestibular, né, você estuda o ano inteiro e o vestibular é um único dia, ou 2 que seja, o Enem. Então é uma coisa que precisa ser trabalhado. Se você tiver a oportunidade de passar no psicólogo, é uma coisa que eu indico muito você procurar ajuda. Não queira guardar tudo pra você, não queira se pressionar ao máximo achando, não, essa prova é a minha vida, tipo, colocar, sabe, tudo naquela prova. Calma, não é assim. Não pense também que a culpa é toda sua. Não pense assim, ai, porque eu não consigo nada. Calma, tudo é um processo, sabe? Então, tenta trabalhar um pouco isso. E também não ache que é frescura quando você tiver que procurar ajuda, quando você vê que você não tá conseguindo sozinho, que você precisa de outra pessoa, que você precisa de ajuda, procura ajuda. E agora vem a parte mais importante, eu acho, desse vídeo, que é, talvez você esteja pensando, ai, eu faço a minha prova tranquila, eu sei que eu estudei o suficiente e mesmo assim eu não consegui, e daí, o que eu faço? Esse é um momento que você deve pensar que mesmo que você foi reprovado, você tem que pensar que você está mais preparado. Você não tem que pensar que foi um tempo perdido. Esse tempo foi a sua preparação. Todo o conhecimento que você absorve, você vai ver que vai fazer muita diferença. Então, não tenta olhar pro lado ruim, porque eu perdi tempo, porque eu sou burro, que não sei o que. Não, você tá ficando cada vez mais preparado, cada vez mais forte para lutar com seus concorrentes. Então, assim, não desista, tá? Pensa na linha de chegada, pensa lá na frente, um pouquinho lá na frente. Cara, não deu agora, mas significa que ano que vem a probabilidade de eu conseguir é muito maior. Então, começa a pensar assim. E foi assim que eu fui superando essa indignação da reprovação, de não passar no vestibular. Eu fiquei indignada sim, eu fiquei, tipo, não consigo compreender, não chega o meu momento, mas à medida que foi passando o tempo, eu fui conseguindo compreender. Porque eu vi que uma hora eu ia chegar. Se eu continuasse, eu conseguia ver minha evolução, uma hora eu ia chegar. Eu comecei o vídeo falando que eu não aguentava ouvir as pessoas falando, porque tudo tem sua hora, porque eu falava assim, chega a hora de todo mundo, só não chega a minha. Só hoje eu descobri que realmente tudo tem sua hora. Como eu falei pra vocês, a minha faculdade que eu queria era a Unirio, era uma faculdade fora da minha cidade, fora do meu estado, então eu ia ter um gasto muito maior, talvez eu nem ia conseguir fazer, porque eu já tenho um irmão que faz faculdade fora, então sei lá se meus pais iam conseguir me bancar fora também, né? Então talvez eu poderia até ter passado naquele ano, mas será mesmo que eu ia conseguir ir pra fora?
Aí, morar sozinha, né? O curso de medicina é um curso integral. E eu sei o quanto é difícil você estar longe dos seus pais, longe da sua família, longe dos seus amigos. Ia ser muito pior. E olha só pra vocês verem. Isso foi o Enem de 2016, o ano que eu queria ter passado, né? De 2016 para 2017. Em 2018, inaugurou uma faculdade de medicina aqui na minha cidade, bem pertinho de mim. Então eu tenho a oportunidade de fazer na minha cidade, perto dos meus pais. As minhas amigas que moram fora, eu sei o quanto é difícil morar longe dos pais, eu sei o quanto elas sofrem. Então eu vejo que eu fui privilegiada nesse aspecto em estar morando aqui, sabe? Na minha casa, junto dos meus pais, da minha família. A faculdade é maravilhosa. O meu sonho ele foi realizado de uma forma assim que eu não esperava, porque superou muito as minhas expectativas. Quando as pessoas me perguntam, e aí? E aí, como que tá a faculdade? Eu sempre falo, superou muito as minhas expectativas, porque eu sonhava de uma forma, mas eu acho que foi realizado de uma forma muito melhor. Então, tente pensar um pouco sobre isso. Se você ainda não conhece como que foi a minha trajetória até passar em medicina, eu já fiz um vídeo aqui no meu canal, corre lá para assistir. Assim como você que foi reprovado e deve estar pensando, mas nunca chega a minha hora, eu também passei por isso. Gente, se eu conseguir, sabe? Só Deus sabe como, você também consegue. Você só não pode desistir e não pode parar, tem que continuar e não pode achar que, tipo, a prova é maior que você, tá? A prova é só um pedaço de papel com um monte de letra jogada lá. Você é muito melhor que essa prova. Fiquem calmos, que a hora de vocês vai chegar, tá bom? Ó, lá no meu Instagram, @diariomednina, eu estou postando todo dia quiz de perguntinhas de vestibular, de coisa fácil. Mas eu acho muito interessante para revisão. Então, se vocês quiserem, vão lá no meu Instagram, façam esse quiz aí para vocês relembrarem, se vocês vão relembrando de coisas básicas, de coisa bem lá do começo do cursinho, para ajudar aí vocês, tá bom? É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima.